Quando nós assumimos a presidência da nossa querida Associação Mineira do Ministério Público, o processo que precedeu as eleições em si, que foram realizadas mais para o final do ano de 2009, ele foi composto por muitas conversações internas, como é natural nos processos eleitorais aqui da Associação Mineira do Ministério Público, mas também no âmbito do próprio Ministério Público, da chefia institucional. Na época havia ainda, né, como é natural, nos processos internos dos Ministérios Públicos estaduais, nas entidades de classe, não só aqui do Ministério Público, mas também em todas as categorias, havia os grupos, correntes, e nós procuramos, com uma imensa ajuda do ex-presidente Perdigão, abrir o diálogo com as lideranças, né, representativas dos diversos segmentos, porque aqui não são só as correntes dos que estão na ativa, né? Aí nós tínhamos o então procurador-geral, doutor Alceu, ex-procuradores gerais, ex-presidentes da própria AMMP, e foi possível, né, talvez de forma ali, pelo momento, inédita, já que eu pessoalmente integrava outros grupos, né, que não o grupo que vinha administrando a Procuradoria-Geral de Justiça, mas com muito diálogo e o bom relacionamento que a gente sempre teve, a lealdade, estabelecer formar uma chapa de consenso naquele contexto, né? Então, nós conseguimos inscrever uma chapa única, né, representativa de todo as expectativas dessas correntes, dos grupos, dos aposentados, das pensionistas, né? E foi uma chapa com nomes que me ajudaram muito aqui no comando da associação. Naquela ocasião foi a chapa com o maior número de mulheres, né, integrando a diretoria. Havia 4 bravas e combativas colegas na chapa e de fato isso nos ajudou muito a realizar uma gestão do ponto de vista político sem maiores traumas, né, confrontos, mantendo uma autonomia e independência com relação à chefia institucional e com relação às demais instituições co-irmãs que nós interagimos, magistratura, né, fizemos um trabalho. Eu já vinha de uma origem na Procuradoria, uma passagem mais aguda, voltada para a articulação institucional, quando eu exerci na gestão do ex-procurador Nélis Ulisses essas funções durante 4 anos, da articulação com os demais poderes, com a Assembleia Legislativa e aqui na associação, tanto em nível do Congresso Nacional, no âmbito da CONAMP, como na Assembleia também, nós procuramos reforçar esse trabalho, né, e essa articulação. E eu agradeço muito aqueles que caminharam conosco, a doutora Regina Belgo, a doutora Érica Matosinhos, a doutora Shirley Fenzi Bertão, a doutora Selma, e os colegas Gilberto, João Medeiros, Marcelo Milagres e Perdigão, que esteve comigo durante todo esse processo, que já anteriormente à minha chegada na associação já era um amigo, irmão, e passados tantos anos ainda mantemos esse excepcional relacionamento e que nos ajudou aqui à frente desse biênio na associação. Nesse período que estivemos à frente, quer dizer, muitas matérias passam pelas atribuições ou no trabalho que é afeto a uma entidade de classe. E no Ministério Público, com algumas peculiaridades, nós temos uma entidade onde cerca de 1/3 dos associados é composta de aposentados e pensionistas. Nós procuramos dar uma atenção muito especial, atendendo as pensionistas, aposentados, fazendo encontros, mas, sobretudo, trabalhando pelos direitos dos aposentados e pensionistas. As pensionistas, ao longo dos anos, passaram por situações diversas, né, de muitas vezes estar vinculado ao órgão previdenciário do Estado, o IPSENG, mas, felizmente, conseguimos também, num certo momento, na década de 2000, vinculá-las diretamente à folha do Ministério Público, que foi uma tranquilidade. Mas havia sempre muitas pendências de direitos, porque há muitas situações e a pensionista fica muito, às vezes está muito isolada, não tem muito contato com a entidade de classe, muitas residem no interior, já estão mais idosas.
Então nós procuramos dar uma atenção muito especial para esse grupo de aposentados pensionistas, sobretudo não só na questão do trato pessoal, mas principalmente com relação à efetivação dos seus direitos. Uma questão muito importante ainda repercutindo na nossa gestão, no ano de 2003 foi editada a Emenda Constitucional 4103, que foi a primeira grande reforma previdenciária. Houve uma reforma previdenciária em 98, mas essa de 2003, ela produziu modificações mais profundas no regime, e isso afetou também os membros do Ministério Público. Então havia um grupo de 220 promotores que se consideravam mais ou menos numa situação de indefinição, de limbo, que foram aqueles que entraram posteriormente à Emenda Constitucional 41 e até aquele momento que estavam presidindo a associação. Esse grupo nós fizemos muitos encontros com especialistas, com os órgãos públicos, e houve também uma tranquilização no que diz respeito ao regime ao qual eles estavam submetidos e, sobretudo, a expectativa do momento da aposentadoria desses promotores e promotoras que eram jovens naquela ocasião, como ainda são hoje, mas que naquele momento nós já conseguimos obter uma definição, né, jurídica de que eles tinham uma situação, na prática, confortável, sem qualquer receio de perdas substanciais em razão daquela modificação que ocorreu na Emenda Constitucional 41. A mesma coisa, algumas pensionistas ficaram com defasagens em decorrência da interpretação da emenda. Da mesma forma, a associação, no caso das pensionistas, ingressou com pelo menos 2 dezenas de ações, né, em prol do direito individual de algumas pensionistas. A outra matéria muito importante aqui na entidade de classe é a matéria remuneratória, porque cabe à entidade de classe fazer o acompanhamento e cobrança da administração superior, né, dos procedimentos e das tratativas ligadas a qualquer direito remuneratório, né, e essa é uma matéria sempre muito discutida, e nesse contexto nós procuramos regularmente, né, com habilidade também, fazer conversações com a chefia do Ministério Público, cobrar através de ofícios e também junto aos colegiados, né, Câmara de Procuradores sobretudo, e foi um período que conseguiu-se avançar também e definir-se muita coisa na matéria remuneratória. Um tema muito importante para a nossa entidade de classe é o nosso plano de saúde, que ele é muito respeitado e muito reconhecido pelos associados, sejam os mais jovens, mas sobretudo aqueles já mais idosos, os pensionistas, aposentados. E havia um trâmite burocrático da regulamentação do nosso plano junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar, que fica no Rio de Janeiro. E, felizmente, após muitas gestões, nós conseguimos finalmente, na nossa gestão, que esse regramento, o reconhecimento formal, o registro propriamente fosse deferido finalmente, né? Embora o plano viesse funcionando normalmente, mas era uma tranquilidade ter esse registro formalizado. E isso aconteceu nesse período da nossa gestão, e nós fomos algumas vezes até o Rio de Janeiro. Eu lembro que o presidente da ANSS era o Dr. Fausto, aqui de Minas Gerais, e foi um tento importante para a nossa entidade de classe. Na área cultural, quando nós assumimos, já havia sido criado pelo Dr. Wagner Vartulli, lá atrás, nosso querido Wagner, companheiro, a Fundação Escola Superior do Ministério Público. Nós procuramos incrementá-la através de alguns cursos, até curso preparatório para ingresso na carreira do Ministério Público, né? Ampliamos o espaço físico destinado à Fundação Escola Superior aqui no prédio da associação, e fizemos uma série de módulos com professores e professoras renomados de algumas universidades aqui de Minas Gerais, e de forma até que, do ponto de vista financeiro, a Fundação passou por um período praticamente de se tornar autossustentável, sem necessidade de aporte de recursos pela associação, é o que sempre vinha acontecendo. E aí, nesse contexto, a gente agradece demais
a condução, né, que foi dada na época pelo doutor Marcelo Milagres, hoje desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que se dedicou muito e fez um trabalho excepcional. Uma outra questão, um outro tema próprio da entidade de classe, né, que sempre foi da nossa tradição, é o fomento das atividades culturais das diversas naturezas. As agendas culturais voltadas à atividade finalística dos promotores e promotoras, procuradores e procuradoras, nós retomamos, né, com muito vigor os encontros regionais. Fizemos cerca de 15 nas comarcas polo do estado, indo pessoalmente, levando juristas, levando também muitas vezes integrantes da administração superior, e sempre com grande interesse dos colegas, porque nessas ocasiões é um momento não só de confraternização, encontro e aperfeiçoamento cultural, mas também um momento de discussão das questões institucionais, das questões políticas internas, o que é natural, externas, institucionais, etc. Então foi bastante profícua esse biênio, a agenda cultural nos encontros regionais, e iniciamos de forma inédita, nesse mesmo auditório aqui, exposição de filmes, né, um programa chamado Cinema AMMP, onde nós trazíamos o diretor, né, da obra, e com a presença maciça de colegas, era exposto o filme, e posteriormente era feito um debate com o diretor, inclusive um que houve muita repercussão e tudo, foi o filme Batismo de Sangue, do diretor mineiro Elvésio Raton, né, e posteriormente outras gestões continuaram ainda esse projeto, que foi bastante vitorioso. Na parte de comunicação, nós tínhamos um jornalista chamado AMMP Notícias. Nós demos uma grande revigorada, até reforçamos a nossa equipe contratando uma jornalista, me lembro, e produzindo pela primeira vez um informe online, que se mantém até hoje já é bastante mais substancial, um informe online com as principais notícias do dia de interesse do Ministério Público ou do Ministério Público Mineiro, brasileiro, e também mantendo o jornal AMMP Notícias, que de periodicidade mensal, que procuramos também dar uma reformatação. Então, na área de comunicação, o reforço do Departamento de Jornalismo Interno, eu reputo que foi um progresso muito importante, que foi, ao longo das gestões que me sucederam, foi uma prática mantida e aperfeiçoada. Do ponto de vista da gestão patrimonial, esse auditório foi reformado na nossa gestão, inclusive uma obra mais complexa, que foi essa acessibilidade, né, para o portador de necessidades especiais, que até então não existia, era sempre um constrangimento grande aqui, porque muitas vezes o portador de necessidades vinha até fazer palestra e tudo, e é uma dificuldade porque não havia uma rampa de acesso, e fora uma obra geral que foi feita nesse belíssimo auditório, que sempre foi palco aqui de muitas, não só na atividade cultural, até nesse auditório, pelo menos por 2 vezes, a instituição deliberou greve de promotores lá para trás, em outros momentos, e foi justamente nos é bastante caro esse espaço físico, em razão de tantas atividades que tivemos aqui, posses, autoridades que compareceram aqui na associação. Uma questão muito preocupante quando assumimos, que já vinha de gestões, uma constatação que já vinha de gestões anteriores, era a administração das nossas colônias de férias. Nós tínhamos 2 colônias, principalmente, a de Santa Cruz de Cabralha, que foi feita pelo companheiro e irmão Nédes Ulisses lá no começo da década de 90, e a de Iguapé, feita pelo amigo Wagner Vartulli, que, com o passar dos anos, a mudança do perfil dos colegas e, sobretudo, do perfil remuneratório dos colegas, elas começaram, a procura pela frequência, né, em períodos de férias, etc., dessas colônias caiu muito. E nós tínhamos uma folha de pagamentos permanente, e elas se tornaram, do ponto de vista financeiro, muito deficitárias. Então chegou um ponto que houve necessidade de um enfrentamento dessa questão, e quase no final da nossa gestão nós conseguimos depois até ir pessoalmente nos locais
nós conseguimos uma solução temporária que foi o arrendamento dessas colônias, fazendo cessar um prejuízo anual que a essa altura já era muito significativo para as finanças da associação, e elas se mantêm depois de mais de 10 anos que terminamos nossa gestão, elas se mantêm arrendadas até hoje e aguardando uma outra solução, talvez de venda do patrimônio, né, que seja consentânea com os interesses dos colegas e, sobretudo, da própria associação. Esse prédio também da associação nós procuramos atualizá-lo, fizemos uma grande obra, porque havia muitos problemas já históricos aqui, elétricos, demandando obra há muitos anos que não tinham ainda sido feitas, nós fizemos. Do ponto de vista patrimonial, nos foi possível, graças a esse trabalho de saneamento financeiro, adquirir 2 apartamentos destinados a acolher promotores, promotoras, procuradores, aposentados pensionistas aqui em Belo Horizonte, se acrescendo aos 4 que já existiam aqui em Belo Horizonte. Nós adquirimos mais 2 apartamentos destinados ao trânsito, então, de promotores e membros associados que venham fazer tratamentos médicos, etc. Nesse período também, por sugestão de colegas e em reconhecimento que talvez para a minha pessoa, como membro da instituição da Ativa, que fui por mais de 30 anos, eu sempre disse que os meus maiores ídolos são alguns ex-presidentes aqui da nossa entidade de classe. Eu até não nomino sempre os quais seriam, para não ser injusto com tantos que fizeram tanto. Todos, a seu tempo e modo, ajudaram demais aqui nas suas passagens pela AMMP, mas na nossa gestão nós procuramos, por justiça, homenagear o ex-presidente, o nosso querido Monteirinho Zé Antero Monteiro Filho, e o ex-procurador-geral de Justiça, que foi praticamente o primeiro procurador-geral eleito após a Constituição, doutor Tibúrcio Nogueira Lima, e homenageamos a ministra mineira Carmen Lúcia com a medalha aqui, Osanã Coelho, pela AMMP, que foram 3 homenagens que eu me lembro que foram para nós, foram muito prestigiadas pelos associados e também com a grande repercussão até aqui, junto à imprensa, às demais instituições em Minas Gerais. Ainda na parte financeira, nós procuramos fazer novos convênios de muitas naturezas e até incrementar muito a possibilidade de patrocínios para custeio do nosso jantar anual, né? E conseguimos, com os parceiros que trabalhamos na área de seguros, bancos, etc., fomentar muito esses convênios que ajudaram financeiramente as realizações que nós, porventura, conseguimos e que eu venho mencionando aqui. Aí, na área cultural, um evento importantíssimo foi o nosso congresso estadual realizado em Belo Horizonte, aqui no Hotel Mercury. Foram mais de 250 associados inscritos, né, com muitas autoridades participando, juristas do país todo. Né, eu me lembro que a abertura foi feita pelo então jurista Luiz Roberto Barroso, que logo na sequência se tornou, coincidentemente, ministro do Supremo Tribunal Federal. E esse foi um evento muito feito de maneira muito técnica, né, do ponto de vista da sua organização, e talvez tenha sido o primeiro congresso que nós conseguimos captações de patrocinadores e tudo, e acabou sendo um congresso até financeiramente superavitário. Nós não houve necessidade de gastos por parte da associação, não precisou entrar com 1 centavo de recursos da própria associação para a realização do evento. E, finalmente, na parte esportiva, nós fizemos um primeiro torneio nacional do Futebol Society do Ministério Público, aqui em Belo Horizonte. Eu me lembro que foi lá na sede do Cruzeiro, também vieram colegas do país todo, né, que praticamente todos os estados mandam representantes, além dos torneios estaduais que já vinham sendo realizados, e nós mantivemos essa prática aqui no âmbito da associação. Então eu gostaria, depois desse balanço, reiterar o meu agradecimento a todos os colegas associados, aos servidores aqui com quem nós até durante a nossa gestão, isso foi a própria doutora Selma Maria conduziu pessoalmente, que era diretora administrativa. Nós fizemos o nosso primeiro plano de carreira de servidores, dos funcionários da associação, que era uma demanda antiga, e são funcionários que se dedicam muito a essa instituição
e a quem nós devemos muito, né? Não os ex-presidentes, mas nós, cada um de nós como associados. E aí eu faço meu agradecimento especial, graças a Deus, quase todos praticamente que trabalhando comigo continuam aqui, todos bem de saúde, conosco há muitos anos, e esse trabalho dos funcionários é fundamental. E assim, eu registro que o meu grande amigo e irmão Nédres Ulisses fala que ele foi procurador-geral e foi presidente aqui por 3 vezes. De todas as passagens que eu tive, posteriormente eu saí imediatamente da associação e fui ser secretário de Estado 2 vezes, né, seguidamente, mas com certeza, ocupei dentro do Ministério Público praticamente todos os cargos possíveis, com certeza o cargo, a função mais importante que eu exerci foi, com certeza, ser presidente da nossa entidade de classe, sobretudo pela oportunidade de conviver com os associados, pensionistas, aposentados. A gente aprende muito e pode também ajudar muito, né, os colegas associados e naquele objetivo maior do membro do Ministério Público, que tem que ser de servir ao próximo. E aqui na entidade de classe não é diferente, né? Assim como o dia a dia de um promotor, de uma promotora, tem que ser voltado para essa demanda, a preocupação de, em última análise, apesar de todas as atribuições, de atender o público, de servir ao próximo, que da mesma forma a nossa passagem por aqui nos torna melhores e mais humanos, né? Então eu só tenho que agradecer a possibilidade de ter sido presidente e vou estar sempre aqui unido com todos os associados, sobretudo os ex-presidentes que eu respeito tanto, né? Então, muito obrigado.